mas não é muito utilizado hoje em dia, mesmo pelas pessoas que trabalham em literacia do oceano. E porquê? Porque se nós dizemos que o oceano é global, então não devemos dizer os oceanos, devemos dizer o oceano. E então tenho aqui um exemplo daquilo que acontece muitas vezes, que é não usar corretamente o termo literacia do oceano, mas usar o termo literacia dos oceanos. E já agora pus aqui também uma outra quantidade de termos que são usados não só em língua portuguesa, mas também pus aqui uma tradução dos hispânicos e dos franceses, para vos mostrar que, mesmo passados 20 anos, ainda não há um termo único para se discutir esta questão. Há uma definição, há uma comunidade de literacia do oceano que até é bastante grande neste momento pelo mundo fora, mas ainda não há aqui uma decisão de um termo único, e eu estou a dizer isto porque há aqui muita gente que trabalha nesta área e com quem discutimos muitas vezes este assunto, e é uma pena, porque eu acho que devia haver um único termo, daria força a esta área ligada aos oceanos. Eu percebo que não seja muito consensual, porque literacia, por exemplo, no Brasil, também já falei com várias pessoas, o termo literacia é considerado muitas vezes um termo arrogante e muito distante das pessoas, e então preferem usar, por exemplo, a cultura oceânica ou a educação, que acham que é uma coisa mais próxima das comunidades e da sociedade. Eu percebo isso perfeitamente e até posso concordar. Devíamos era usar todos a mesma definição, mas fica aqui só esta minha reflexão. Passo depois para o princípio número 5, só para a maior parte das pessoas também sabe isto, mas na altura, quando foi identificado este princípio, a maior parte da sociedade, sobretudo nos Estados Unidos, e também diria que a nível global, não sabe que o oceano suporta uma enorme diversidade de vida, muito grande. Por exemplo, a maior biomassa encontra-se no oceano, por exemplo, e que isso, de facto, toda essa biodiversidade e a sua sustentabilidade impacta depois nos ecossistemas em terra e também na nossa vida. E isso leva-nos a um outro princípio, que é o oceano e a humanidade estão fortemente interligadas. Trago aqui exemplos, em vez de ser negativos, trouxe exemplos positivos daquilo que o mar nos dá, e que se calhar não é do conhecimento de todos, não sei. Por exemplo, os Zovirax e o Prialt são dois medicamentos que eu acho que a maior parte das pessoas conhece ou usa ou conhece, e que quer um quer outro têm extratos de um de esponja marinha e outro de um gastrópode. Portanto, para vos mostrar um bocadinho como a biodiversidade do marinha tem impacto até na medicina, não é? E um impacto grande. Tem ali em cima um link da Unesco que tem um artigo em inglês e daqui a uns dias haverá também um em português aí nos jornais, sobre a relação entre o oceano e o Covid-19. Portanto, convido-vos a ler, é muito interessante, e sem querer puxar a brasa à sardinha, tem muita piada percebermos que existem componentes marinhos que até têm aqui um papel relevante nisto que nós estamos a passar hoje em dia. Tem piada. O outro princípio, o 7, eu também gosto muito de falar nele, é o princípio há muito por descobrir e explorar no oceano. Vocês não sei se sabem, mas apenas cerca de 5% dos fundos oceânicos é conhecido. E há, cada vez que se aterra nos fundos marinhos, descobrem-se coisas inacreditáveis e novidades maravilhosas, e era mesmo muitíssimo importante que na próxima década, pelo menos, houvesse aqui um esforço de construir este tipo de conhecimento e tornar isto um bocadinho mais próximo da sociedade. Em Portugal, para quem não conhece, para quem é de fora, se calhar não conhece isto tão bem, mas
uma das missões que Portugal tem neste momento em mãos é a extensão da plataforma continental. O Brasil, por exemplo, também tem. Que outros países é que nós temos cá? Temos a Espanha, não é? E Moçambique. Ok, todos eles, Moçambique, que não tenho a certeza, mas Espanha, Brasil, também têm o projeto de extensão a ser trabalhado. E este é um assunto que eu acho que tem um impacto enorme na soberania dos países e nas novas gerações. E Eugénia, isto também é para ti. Quem vai gerir esta área toda, este território imenso, vão ser vocês. E, portanto, é importantíssimo, por isso é que também puxei aqui o assunto dos fundos marinhos, porque esta área de soberania tem só, exclusivamente a ver com os fundos marinhos e não com a coluna d'água. Mas é preciso gerir este território. Bom, e vamos andar um bocadinho em frente, portanto, a literacia nasceu em 2004, em 2011 Portugal foi pioneiro a trazer a literacia do oceano para a Europa, foi a Ciência Viva que pegou nos princípios da literacia e os adaptou aqui ao contexto nacional, e bem, e a partir de 2011 há toda uma movimentação na Europa em torno deste assunto, que foi crescendo. A primeira conferência foi em 2002, uma conferência na Europa sobre a literacia do oceano, e ao longo dos tempos, vocês vão ver aqui no próximo slide, aqui em cima, ao longo desta década foram sendo criadas redes, houve uma rede nos Estados Unidos, uma no Canadá, uma na Europa, na Ásia, agora vai ser criada uma em África também e há uma no Pacífico, ou seja, começaram-se a criar aqui comunidades em torno da literacia do oceano um bocadinho por todo o mundo, com o objetivo de dar um bocadinho mais ênfase a esta questão e de ligar os oceanos às pessoas, à sociedade. Inclusivamente há dois países que já deram um passo em frente, que é a Irlanda e o Canadá, que não só têm redes nacionais, como também têm uma estratégia nacional para a implementação da literacia do oceano, que é interessantíssimo, são pioneiros claramente nesta questão. Agora, já vos falei um bocadinho da definição e gostava de vos mostrar este esquema, que é basicamente um desenho péssimo, mas que eu não consigo fazer melhor do que isto para já, que mostra o papel que a literacia tem em diferentes comunidades, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, a literacia do oceano é fazer umas ações em escola, por exemplo, ou fazer umas palestras para a sociedade. Não é só, a literacia do oceano tem um papel importantíssimo, a comunicação do oceano tem um papel importantíssimo em vários setores da sociedade. E estes vários setores da sociedade não são só receptores de literacia, como também desempenham um papel de promotores de literacia. Portanto, isto não é uma geometria fácil, é uma geometria complexa, pelo menos acho eu. E queria-vos só mostrar isto, por exemplo, a Academia de Investigação, que tem projetos de literacia do oceano, muitas vezes tem esses projetos direcionados para crianças e jovens ou para a sociedade. Mas há outros casos em que, por exemplo, as comunidades locais contribuem com a literacia do oceano para a comunidade ou para a investigação. Portanto, nada disto é linear e era um bocadinho isto que eu vos queria mostrar, por isso fiz aqui umas setas para vos mostrar aquilo que parece um caos, mas não é. Pronto, é só uma questão de sistematizar a informação. Então eu trago-vos aqui alguns exemplos de projetos ou de iniciativas de literacia, se calhar menos normais. Uma delas, por exemplo, isto é uma fotografia de um pescador no Havaí, que dá aulas a alunos do ensino superior. E isto eu acho fantástico. Cruza aqui saberes tradicionais, comunidades locais com formação superior, não é? de universitário,
a jovens, por exemplo, no Havaí. Outros exemplos, já falei aqui, mas posso dar exemplos mais concretos. Por exemplo, há vários centros de investigação em Portugal, como o CIMAR e o MARE, que têm projetos dedicados de literacia científica e de literacia do oceano também, dedicados quer à sociedade, quer a crianças e jovens. E têm pessoas dedicadas o ano inteiro a promover estas iniciativas, sobretudo de modo a mostrar às crianças e aos jovens que a ciência tem aqui um papel muito importante, não só no conhecimento, mas depois na ação. Já agora tem aqui em baixo um link que eu trouxe também, que é um curso online que eu descobri sobre a literacia do oceano mais na vertente científica e que está neste momento a ocorrer em período de pandemia, portanto toda a gente que quiser pode fazer este curso, é gratuito durante 6 semanas, penso eu, e depois tem um custo que não é muito elevado e parece-me ser um curso muito, muito interessante, ou seja, mesmo estando em casa, existem uma série de iniciativas que estão a acontecer um bocadinho por todo o mundo e que nos permitem pelo menos ir aprendendo alguma coisa com estes centros de investigação. Um outro exemplo é, por exemplo, isto é foi uma campanha efetuada pela Doca Pesca, que é uma empresa portuguesa do setor do mar. Portanto, a própria empresa tem aqui um papel determinante na literacia do oceano no nosso país, pelo menos, e fez uma campanha para o consumo do carapau em vez do consumo da sardinha. Como vocês sabem, nos santos populares em Portugal come-se muita sardinha, mas os estoques de sardinha não estão propriamente no seu melhor, e então a Doca Pesca decidiu fazer esta campanha convidando aqui jovens da nossa praça, como se costuma dizer, são desportistas portugueses conhecidos e que fizeram uma campanha, está aqui o link para o YouTube, também não vou mostrar, mas podem ver depois, e que passou nas televisões e nos mercados, etc., para estimular as pessoas a comer carapau em vez de comer sardinha. E teve bastante sucesso. Portanto, isto também é a literacia do oceano. São campanhas feitas por empresas para a sociedade e aqui com o apoio até de decisores políticos na altura. Também outro exemplo de uma empresa no Quénia que recolhe chinelos e que faz obras de arte. Este vídeo, não sei se, Eugénia, posso mostrar? Posso? Eu vou tentar mostrar o mais pequeno. Pois. Se precisares de ajuda, eu posso pôr a visualizar o meu ecrã. Pode ser, Raquel? Não estão a ver? Eu não, pois, mas alguém está a ver, pois. Não. Ah, não? Não, eu vou Apresentação. partilhar do meu, a ver se conseguem ver. Se calhar. Ok, desculpem lá. Ou então, Eu estou a ver no meu, portanto é um bocado estranho, não é? porque deve estar só a partilhar o Estava a partilhar ecrã. PowerPoint, exato.
Bem, não faz mal, vamos passar à frente. Vêem depois. É? É melhor, acho que sim. Estava agora a partilhar, não sei. É? Então vá. Está bem, está bem. Last year we recycled over 500,000 flip-flops. We are making something which is so good. My name is Francis Mtua. I'm a flip-flop artist. My art will save the world. More than 3 billion people in the world wear flip-flops. They are dumped and they go into our oceans. Flip-flops are brought to our shores by the tides of the Indian Ocean, saving life in the sea. We first wash them, do the carving, do some sanding to smoothen it. One day we can make 6 to 8 animals. Over 900 Kenyans are supported by employment and the collection of flip-flops. So it's manual, not machine. It's something to be seen. I love my work. I'm proud. E o outro. Partilho também o outro vídeo, Raquel? Sim? Não, não, não. Ok. Espera. Desculpem. Estão-me a ouvir, não estão? Agora falta partilhar a tela. Está partilhada a tela? Ok. Sim, já está. Ok, obrigada. Desculpem lá este bocadinho. Outro exemplo, aqui, pronto, é um exemplo de um artista que eu não conheço, mas que descobri há muito pouco tempo e gostava de partilhar convosco. É um rapaz, tem 23 anos e chama-se Ruben Caeiro. É do Algarve e decidiu fazer uma série de fotografias como estas que vocês estão aqui a ver, inspirados numa fotografia que o marcou, segundo ele, para sempre, quando viu uma imagem de uma tartaruga deformada por plásticos, e decidiu fazer esta campanha usando pessoas em vez de animais. E eu acho que isto tem um impacto enorme nas pessoas. Portanto, é um excelente exemplo de uma campanha de literacia feita por um rapaz quase anónimo e que eu acho que teve uma ideia brilhante. Portanto, gosto de mostrar. Outro exemplo é o trabalho do Chico Carlota. Pronto, também é um artista, no fundo, que recolhe plásticos das nossas praias e que faz estas obras de arte que agora tem exposto em vários sítios. Isto é uma fotografia que eu tirei quando fui ver uma exposição dele. Ele agora também tem uma série de iniciativas com escolas e tem uma parceria com a Fundação Oceano Azul junto dos Pingo Doces. Portanto, também é um excelente exemplo de literacia, mais virado para a arte, não é? Para a recolha de lixo marinho. Mas são tudo exemplos diferentes e eu fugi um bocadinho dos exemplos mais clássicos da ciência, precisamente para vos dizer que eu acho que a literacia pode ser promovida por pessoas diferentes e por setores da sociedade diferentes também. E depois há aqui o clássico, e que normalmente as pessoas dizem que é a literacia do oceano para crianças e jovens. Não posso deixar de dar o nosso exemplo da Escola Azul, que no fundo foi aqui uma resposta portuguesa à promoção da literacia do oceano para crianças e jovens.
Isto é o que nós temos agora. Não vou falar sobre a Escola Azul neste webinar. Depois, Eugénia, se quiser, fazemos outros só sobre a Escola Azul, que é um caso muito específico de literacia do oceano, mas para as pessoas que não conhecem e para as pessoas que estão nos outros países, no fundo é um programa nacional que permite congregar numa mesma plataforma as diferentes iniciativas de literacia do oceano que existem no país e que podem dar resposta às necessidades das escolas que pretendem promover a literacia do oceano nas suas aulas, ou, no fundo para ajudar os professores, os alunos e as comunidades a trabalhar esta temática. Vamos andando no tempo, passamos agora para 2015, a nível mundial. Foi em 2015 que foram apresentados os ODS, que são estes que estão aqui, e daí surge o nosso ODS 14, que dá aqui um novo elan a toda esta questão da literacia dos oceanos. E em 2017 sai um documento também da IOC, da Unesco, associado ao ODS 14, mas um documento que eu sugiro que vocês vejam, que fala sobre a literacia do oceano, que tem toda a história da literacia do oceano e que traz uma nova abordagem à literacia, ou seja, passados 20 anos, há aqui uma reflexão acerca de como é que se deve explorar a literacia dos oceanos aí pelos diferentes setores e apresentam uma abordagem que eu gosto imenso, que é uma abordagem multiperspectiva, ou seja, que aproximar as pessoas do oceano não é só através da ciência, que pode ser através de várias áreas do conhecimento, quer individualmente, quer cruzando saberes. E nós, por exemplo, na Escola Azul, atualmente usamos esta abordagem, que é muito recente e que ainda não é muito falada. Aqui pus os dois para compararem, uma muito centrada no conhecimento científico e esta mais recente centrada numa aprendizagem mais multidisciplinar. E isto é a nossa abordagem aqui da equipa Escola Azul, que eu também trago, em que para que os autores dos princípios da literacia não se sintam postos de parte, no fundo os princípios todos estão nesta área, na área da ciência, não é? Na área do saber da ciência. Portanto, isto é uma visão integrada que nós propomos que seja trabalhada, por exemplo, em contextos escolares na nossa Escola Azul, por exemplo. Trago dois, não sei se já me estou a alongar imenso, não é? Eugénia. Mais 5 minutos, está ótimo, mais 5 minutos ou um pouco mais. Está bem. Em relação a esta abordagem multiperspectiva, trago-vos dois exemplos. Um exemplo português que eu acho que é emblemático, não só cá, mas que pode ser replicado pelo mundo fora, que é um projeto da Ocean Alive e que, deixem-me só ver aqui uma coisa, e que se chama As Guardiãs do Mar. Este projeto é um projeto muito para além da literacia, mas também cabe nestas questões. As Guardiãs do Mar são mulheres da comunidade pescatória do Sado, do estuário do Sado, e que foram convidadas pela Ocean Alive, que é uma ONG portuguesa, a transformar o seu papel que tinham como mariscadoras num papel de educadoras marinhas nessa região. Para quê? Para a proteção das pradarias marinhas. Elas hoje são 15 mulheres e têm um papel catalisador e transformador de comportamentos dos seus pares, de outros mariscadores, e recolhem também o lixo da mariscagem, as âncoras e restos de pescas destrutivas. Aqui, por exemplo,
vê-se claramente o cruzamento de pelo menos 3 áreas de saber, a igualdade de género, aqui a reposição, se quisermos, da igualdade de género, a sustentabilidade e também as questões culturais. Portanto, num só projeto conseguem focar 3 áreas de saber diferentes. Isto é outro exemplo, isto não é um exemplo, isto é uma fotografia da minha colega Andreia Afonso, que é das poucas pilotos ROV que existem no nosso país e também no mundo, para vos mostrar que não há propriamente igualdade de género no mar. Há pronto, estamos a trabalhar para isso, acho eu, todos, mas gosto muito de mostrar aqui à Andreia, que trabalha muito tempo no mar, sem vir a casa, sem vir à terra, assim como os homens, eu sei, mas que mostra que muitas vezes há aqui um estigma em relação às mulheres no mar e eu gosto muito de falar nisto. Também acho que é importante frisar, para quem não sabe, que globalmente as mulheres representam 39% do tecido laboral, mas no mar apenas 2%. Portanto, é uma questão, acho que é uma questão a ser pronto, trabalhada de alguma maneira. E mais recentemente ainda, portanto passámos 2017, isto é 2019, quando foi o lançamento da década, ou a primeira discussão em torno da década das ciências do oceano para o desenvolvimento sustentável. Não vou falar aqui dos eixos prioritários, mas sim dos objetivos, e um deles tem a ver, o objetivo 7, as prioridades são, ou seja, a literacia do oceano está numa das prioridades da década, nem que seja porque todos nós temos responsabilidade aqui perante a década, quem trabalhar para estas questões, tem uma responsabilidade acrescida de fazer com que a década saia do seu ninho, não é? Do seu setor mais pequeno e que chegue à sociedade. Portanto, aqui toda a parte da comunicação e da literacia vai ter um papel importante para se conseguir fazer sair do papel, não é? Todas estas questões. E também trouxe isto para quem trabalha um bocadinho em literacia do oceano. Não sei se já pensou nesta questão, mas eu acho piada a pensar um bocadinho nesta perspectiva, que é a literacia do oceano não é só conhecer. A literacia do oceano tem aqui 3 vertentes que eu acho que são um bocadinho complexas, que é para se conseguir atingir de facto bons objetivos nesta área, é preciso cumprir 3 áreas diferentes. Uma é fazer com que as pessoas tenham uma aprendizagem mais cognitiva, mas que depois também consigam atingir aprendizagens socioemocionais e mudanças comportamentais. Portanto, temos aqui 3 objetivos diferentes e que só os 3 em conjunto é que fazem com que as pessoas tenham uma maior literacia do oceano. Pronto, não é fácil. Há ainda imenso para fazer. No ano passado e este ano estão a ocorrer reuniões internacionais de discussão, esta é a minha colega Patrícia já agora, de discussão acerca do que é que deve ser o futuro da literacia do oceano no mundo. Nós participámos numa dessas discussões e daí saíram algumas medidas que vão sair na literacia do oceano global e que eu gostava de partilhar convosco. Uma delas é que, já agora, isto foi um grupo de trabalho de cerca de 25 pessoas do mundo inteiro, com experiências profissionais diferentes, e tivemos fechados num brainstorming durante alguns dias e saíram alguns tópicos interessantes. Um deles é que cada país deve ter uma estratégia de literacia própria, enquadrada numa global, mas que deve ter a sua. Porquê? Porque cada país tem uma cultura diferente, tem uma sociedade diferente, tem ferramentas diferentes e, portanto,
deve tentar arranjar uma estratégia conforme toda a estratégia que tenham em relação ao oceano. Também sei o que é preciso criar uma comunidade de investigação na área da literacia do oceano, que ainda não existe quase, e mais duas coisas muito importantes, porque senão não saímos da cepa torta, que é, tem que haver um reconhecimento político da importância deste assunto e tem que haver financiamento próprio, ou seja, que não podemos andar aqui à boleia de financiamentos ou da ciência, ou da economia, ou do desporto, para conseguir promover a literacia do oceano como deve ser. E pronto, e era este o recado que eu queria deixar. E o futuro, para mim, são vocês, não somos nós. Portanto, tudo o que nós pudermos fazer para vos ajudar, Eugénia e aos jovens, cá estamos para fazer, mas é também muito com a vossa força e a vossa energia que vamos chegar mais longe. E pronto, e é isto. Muito obrigada, Raquel, por tudo. Vamos passar então à fase das perguntas e respostas. Visto não haverem imensas, eu acho que podemos fazer o que tu desejas, que expressaste, de ser mais interativo, ou seja, eu vou ver pela ordem de quem questionou, se assim quiserem, se não quiserem podem dizer para eu questionar, mas de acordo com as pessoas que questionaram, eu posso indicar o nome e podem tomar a palavra ligando o microfone. Então, no início havia uma das primeiras questões, acho que se calhar já foi respondida agora entretanto com a apresentação da Raquel, mas foi da Manuela Teixeira, Valentim Teixeira, que seria interessante exatamente da literacia do oceano. Se quiser tomar a palavra, Manuela. Boa noite a todos. Olá Raquel, olá Patrícia, olá Fernanda, aquelas que eu conheço. E porquê eu não sei quem é? Espera aí, que eu não sei quem é que está a falar. É a Manuela de Olhão. Olá, Manuela. É a Manuela de Olhão. Tudo Olá, bem? tudo bem. Pois eu estava a dizer, estávamos a falar da parte do currículo e sem dúvida acho que seria muito interessante avançar com um projeto desses a nível eu como professora obviamente terei que puxar para a parte da educação e acho que faz todo o sentido termos um currículo da literacia do oceano nas escolas portuguesas. Já foi implementado também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que se pode perfeitamente enquadrar a literacia do oceano também na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, portanto acho que seria sem dúvida algo a pensar futuramente, mas vamos aguardar, esperemos que sim, não é? Não, aguardar não, vamos trabalhar em conjunto para que isso aconteça. Gostaria muito Vou já escrever isso. Posto em prática, juro que sim. E seguir o exemplo dos Estados Unidos, que já implementou há vários anos, não é? Que são vários os exemplos que temos como funcionam. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada. Ai, desculpa, vai Raquel, força. Não, ia só dizer que pronto, que agradecia o comentário, é mais um comentário e é um desafio, mas eu já registrei aqui o desafio para depois falarmos. Depois houve uma questão, agora vou só mencionar alguns comentários, houve a questão de em inglês poder-se mencionar apenas Ocean Literacy e de ser clara essa comunicação em contraste com o problema que apresentaste, Raquel, da variedade de conceitos e nomes nos diferentes países de língua portuguesa. E também foi partilhado quando na parte de soluções de reciclagem de materiais resíduos, vários outros projetos, por exemplo em Portugal, tanto a marca Zuri, o projeto de fazer sapatos, também com lixo marinho, da parte da Sola, e também o projeto artístico da Ana Pego, Plásticos Marítimos. Houve muitos requisitos de um webinar pela Escola Azul e pedido mais informações que foram respondidas. E foi questionada em relação ao projeto Guardiãs do Oceano, Guardiãs do Mar, da Raquel, questionaram a Margarida o que é que faziam a esse lixo. Se quiser, não sei se a Raquel já quer responder ou se a Margarida também quiser falar.
o lixo acho que reciclam, eu não sei muito bem, é assim, este projeto não é bem um projeto de vamos pegar no lixo e vamos fazer projetos artísticos, ok? É mesmo um projeto muito mais funcional, portanto o que eles fazem aos plásticos normalmente são as garrafas, não sei se sabem qual é o problema, mas são as garrafas de sal, aquelas garrafinhas de sal fino, que os mariscadores usam no Sado e que depois de usarem para encontrarem os mariscos, deitam fora, assim, pelo Sado fora. E, portanto, fazem essas recolhas e reciclam. Não há, assim, muito mais a dizer sobre isso, acho eu. Mas podem falar com a Raquel Gaspar, que é aqui a coordenadora deste projeto, depois. Exato. O António Paulo de Sousa, não sei se quer colocar pessoalmente a questão sobre a década do oceano. Também já pode ter saído, não sei se está presente. Não, deixa-me ligar aqui. Eu estou sem luz no quarto. Não se vê nada. Vamos fazer a questão um bocado no escuro, nas profundezas do oceano. Estou a assistir a uma conferência. A minha questão eu já me esqueci, porque já estava a pensar noutra. Então podes colocar. Eu estava a perguntar se havia um relatório anual dos resultados destas ações da implementação já nas escolas, se há alguma aprendizagem, se há algum sistema de avaliar essa aprendizagem, não sei se há algum critério e se isso está feito ou não. Posso responder, Eugénia? Sim, pode, Raquel. Posso. Ok, é uma excelente pergunta. Podíamos estar aqui 3 horas a falar sobre isto, mas não vamos falar. Em relação ao impacto das iniciativas nas escolas azuis, sim, temos um programa, temos maneira de avaliar, não do ponto de vista qualitativo, acerca de mudanças de comportamentos ou de atitudes, isso é muito difícil de avaliar e é preciso investigação científica nessa área para arranjar essas ferramentas, ok? Isso ainda não existe, cá e em lado nenhum, ainda está no início esses testes dessas ferramentas, mas temos maneira de avaliar qualitativamente de uma maneira muito, muito leve. E isso leva aqui a uma outra questão, portanto estou a falar da escola azul, ok? Em termos gerais, não existe nenhuma era preciso haver uma estratégia para que se conseguisse perceber o impacto das diferentes iniciativas das diferentes entidades nos diferentes públicos. E isso não existe. Nem cá, nem em lado nenhum. Foi uma das discussões que tivemos nesse grupo internacional e que é fundamental. Os primeiros, os que estão a desenvolver, os únicos que estão a desenvolver isso são os canadianos. Espero ter respondido minimamente à questão. Sim, obrigado. Queria saber só isso mesmo. E tinha outra pergunta, não sei se posso fazê-la já. Força. Depois só mais uma. Força. Não quero monopolizar isto. Naqueles pontos todos que vimos dos princípios e de interação com os políticos, com as empresas, stakeholders, etc. Não vi que um ponto sobre as pessoas, mas sem detalhes sobre o que é que são as pessoas. São movimentos sociais, são movimentos ambientalistas, são movimentos anticapitalistas, não sei onde é que querem chegar, a que povo querem chegar, para que haja mudanças mesmo de comportamentos, ou de ideologia, ou de seja o que for. Não estou a perceber. Acho que não estou a perceber bem a pergunta. Se há alguma abordagem para
usar estes conhecimentos todos da literacia azul em movimentos sociais, como o movimento ambientalista e chegar... Existem vários movimentos ambientalistas e não só. Existem várias ONGs que trabalham estas matérias, não só para o público em geral, mas também para a literacia para os decisores políticos. Eu não falei, mas a WWF, por exemplo, faz isso e outras ONGs que... Ok, eu não sabia. Obrigado. Sim, existem várias, sim. Eu não consigo é falar de todas, não. Por exemplo, a Zuri, eu adoro a Zuri, não trouxe a Zuri para aqui. Mas porque há imensas iniciativas maravilhosas, cá e fora. Mas não dá para falar de todas. Obrigado. Obrigada. Passarei para a questão de Liliane Krug. Agradeço a todos, já estamos a exceder 2 minutos o tempo do webinar. Se calhar faremos esta questão e depois também, se tivermos de terminar e se quisermos parar, poderá ser a última e as outras poderão ser colocadas já à Raquel através do seu endereço de e-mail e depois também através de mim para se pôr em contacto, se for necessário, e estejam à vontade para colocá-las. Se quiseres tomar a palavra, Liliane. Ok, obrigada, Eugênia. Raquel, parabéns pelo trabalho, muito interessante. A minha pergunta, enquanto investigadora, e o que eu propus ali no texto, na verdade, é o que os comunicadores de literacia recomendam a nós, investigadores, porque nós somos treinados ao longo da carreira a ter um vocabulário extremamente técnico e manter ele em comunicação com nossos pares. E isso dificulta muito a minha comunicação com o público em geral. Eu devo deixar isso aos comunicadores ou aonde que eu posso aprender a perder meus maneirismos e passar a informação direta? Isso era outro webinar. Tenho que dizer aqui à Eugênia para convidar o Ronaldo do Brasil a fazer um webinar sobre esta questão específica, que é de comunicação de ciência, certo? Certo. Isso é um tema muito específico e muito pouco, como é que eu hei de dizer? Que tem várias opiniões e várias maneiras de ver. Há quem diga que os cientistas devem ter formação em comunicação de ciência para outras comunidades para além da científica, e há quem diga que isso deve ser deixado aos comunicadores de ciência. Eu, como não gosto de radicalismos, eu acho que o que faz sucesso é trabalhar em conjunto, em parceria. É pôr os cientistas, os investigadores, a trabalhar em conjunto com comunicadores e eles sim entendem-se e fazer depois a comunicação para fora. Acho que isso é essencial. Ou seja, o investigador sim pode, claro, e deve aprender a comunicar para lá da sua comunidade científica, não é? Porque de facto a linguagem não pode ser a mesma. E não só a linguagem, é perceber como é que um cidadão comum pensa, que muitas vezes não é como um cientista pensa, não é? Sim. O que é que importa ao cidadão? Isto é muitas vezes aquilo que falta aos investigadores, desculpem investigadores que estão aqui, mas é perceberem o que é que o outro lado quer aprender, quer conhecer, quer ouvir. Não é só o que nós queremos dizer. E essa relação bionívoca, esta troca é que é importante. Mas isso é preciso um trabalho que eu acho que deve ser com várias pessoas, não só o investigador e não só a pessoa de comunicação. Espero ter respondido. Pronto, queria agradecer a todos. Peço desculpa a algumas questões que fiquem por responder, mas como já ultrapassamos 6 minutos da previsão, se calhar quem quiser também tiver outros compromissos, já coloquei os e-mails também no chat, além de terem aparecido nas apresentações. Estejam à vontade de me contactar a mim ou à Raquel, também pelas essas dúvidas, mas eu também farei por destacá-las e pode ser que no e-mail de seguimento também do webinar já recebam essas mesmas respostas e informações. Obrigada a todos por estarem presentes e obrigada, Raquel. Obrigada eu, gostei muito
Ainda por cima conseguimos falar aqui um bocadinho no fim, fico muito contente. Sim. E obrigada a todos por estarem aqui este bocadinho, foi bom. Muito obrigada eu, Raquel, e obrigada a todos por virem. E até à próxima, faremos o próximo daqui a 2 semanas, dia 4 de maio, e se vocês próprios tiverem um tema que gostarem de falar, que achem que o resto da comunidade esteja interessado em aprender, isso faz parte da literacia do oceano, não é? Partilhar-vos o conhecimento então de cada um, e são bem-vindos a entrar em contacto para alargarmos esta rede de cooperação pelo oceano. E uma boa semana para todos. Obrigada. Adeus. Deus. Obrigada.